Glória a Deus. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Mateus 16, 15. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 16, 15 diz assim a palavra do nosso Deus. Está falando sobre Jesus. É Jesus quem está fazendo essa pergunta. Eu quero que você preste muita atenção. Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Peça ao Senhor que fale com seu coração nessa noite. Maravilhoso e soberano, Deus eterno e poderoso. Senhor, nós somos seres humanos. Embora estamos em carne neste momento, nós sabemos que o Teu Espírito vive em nós. Nós somos neste momento, Senhor, como um jardim fechado, como um manancial. Nós queremos ser cuidados, regados pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha sobre as nossas vidas e seja semente em terra fértil. Que a Tua chuva venha e regue a terra seca e faça com que produza fruto. E faça com que nós recebamos a água do Espírito que jorra para a vida eterna. Nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 15, nós temos um versículo que é uma pergunta. Jesus está fazendo uma pergunta para pessoas, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para os seus seguidores, para as pessoas que estão ao lado dele, ouvindo a voz dele, meditando naquilo que ele diz, naquilo que Jesus fala e naquilo que Jesus pergunta. Jesus fez muitas perguntas no seu ministério, na sua pregação, nos seus ensinos, e essa foi uma delas. Jesus perguntou: quem dizes que eu sou? Está escrito isso, irmãos. Esse texto ficou conhecido como a confissão de Pedro, porque depois que Jesus chegou ali no lugar chamado Cesareia de Filipe, ele perguntou assim: olha, quem as pessoas estão dizendo que é o Filho do Homem? Filho do Homem, se você pegar essa palavra, esse termo também significa Messias. Em algumas traduções a Bíblia coloca Filho do Homem como humano, mortal. E Jesus falou assim: quem estão dizendo aí ser o Filho do Homem? Perguntou para eles. E eles foram e responderam assim: olha, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, que João Batista tinha morrido, tinha sido decapitado. Então eles pensaram: na verdade ele não morreu, ressuscitou aí, ó. É esse tal de Jesus. Então tinha gente falando essa barbaridade, que Jesus era João Batista. Outros já falavam: não é João Batista não, vocês estão enganados. Esse Jesus é Elias, o profeta que nunca morreu, estava aqui na terra profetizando, realizando o seu ministério, a obra, e de repente veio um carro de fogo e arrebatou ele até o céu, lá na antiguidade. Agora ele voltou, é esse aí que está pregando. E eles estavam dizendo assim: não é João Batista, ele é Elias. E outros disseram assim, errado, ele não é Elias. Discordância. Esse aqui é Jeremias, é outro profeta. E começaram a dizer que Jesus eram esses profetas ou outros profetas. E até os discípulos estavam ali. Afinal de contas, quem é
ressuscita mortos, Ele fala, e quando Ele prega, a voz dele não penetra no ouvido, ela penetra o coração, ela traz transformação de vida, ela traz mudança, ela traz restauração. Quem estava morrendo de repente, agora está vivo. Quem estava caído, agora está de pé. Quem estava desanimado, agora veio o ânimo com toda a força e todo o poder. Quem estava pensando em morte, agora só consegue pensar em vida. Mas quem é ele afinal? Será que é João Batista? Será que é Elias? Ou Jeremias ou é outro profeta? Da onde saiu esse Jesus aí? Aí Jesus olhou para os seus discípulos, olhou para aqueles que estavam mais perto e falou assim: mas e vocês? Vocês que estão aqui de perto, perto de mim, acompanhando a minha vida, meu ministério, vocês estão do meu lado. Alguns conseguiram ouvir até o batimento do coração de Jesus. Tinha gente que encostava no ombro assim, encostava no peito. Que coisa forte. Dá para conhecer Jesus. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eles dizem isso, que eu sou um dos profetas. Mas vocês? E de repente Pedro foi e respondeu assim: tu, eu vou dizer que tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, mas ele não falou aquilo na sabedoria humana. Ele não falou aquilo pela inteligência, capacidade, letras, teologia que ele tinha estudado. Não foi nada disso. E Jesus sabia. Quando Jesus esteve frente a frente com o homem que apontou para ele, ele disse: tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. Ele falou assim: ah, Simão, filho de Jonas, vou te contar uma coisa. Não foi nem a carne e nem sangue que te revelou isso. Não foi a sua inteligência, o seu cérebro, a sua análise, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Uma revelação fez com que Jesus fosse reconhecido como quem Ele é. Irmãos, eu quero deixar uma coisa interessante para vocês analisarem. Depois que disseram que o Filho do Homem era outro e tal, Jesus fez uma pergunta. Ele perguntou: quem que vocês dizem que eu sou? E Jesus fez muitas perguntas. E quando acontece uma pergunta, a gente precisa prestar atenção na pergunta, porque essa resposta não é para ser dada por Pedro ou para um dos discípulos. Essa pergunta é para mim. Jesus não disse só para Pedro: quem dizes que eu sou? Ou só para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ele está dizendo para você nessa noite: quem que você diz que eu sou? O que que eu sou para você? O que que eu sou para você? O que eu represento para você? Jesus está fazendo essa pergunta. E se o Espírito Santo vem e nos revela, nós começamos a conhecer Jesus tal como Ele é. Nós pensamos e dizemos assim: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo. Ele foi crucificado. Isso foi por amor à minha vida. Ele morreu, sofreu, foi humilhado, foi desprezado, foi o mais indigno entre os homens e homens de dores. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, eu fui sarado. Jesus ficou doente na cruz para que eu recebesse cura. Ele ficou feio na cruz para que nós fôssemos bonitos, fôssemos embelezados com a glória que Ele nos dá. Ele se tornou pobre para nos enriquecer. Meu Deus, de repente é o Espírito Santo que revela quem Ele é para você. Mas o que eu quero te perceber uma coisa: o que faz a gente ser transformado por essa palavra, por esse único versículo que está aqui. Como que esse versículo vai transformar a minha vida? Será uma pergunta. O versículo não está falando nada. Como é que pode falar o meu coração? O versículo não está dizendo nada. Aqui só tem uma pergunta: e disse Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Ora, não tem nenhuma informação aqui. Aqui só tem uma pergunta. Mas é pergunta que transforma. É pergunta que muda. É pergunta que mexe, que move, que vai na
dentro do coração e falar: meu Deus, que pergunta é essa que Jesus está me fazendo? E só de você parar para pensar na resposta, o Espírito Santo já vem, já envolve, você já começa a se sentir assim, tão querido, tão amado. Você já que tem vontade de falar: Jesus, aparece na minha frente só para olhar nos seus olhos e dizer para o Senhor quem o Senhor é. Você é maravilhoso, não consigo nem falar, não tem nem palavras para te descrever, então só vou falar que te amo, que o Senhor é maravilhoso para mim, que o Senhor é santo, que o Senhor é tudo, o Senhor é glorioso, o Senhor é Pai misericordioso, o Senhor é bom. Não dá para falar que Jesus é. Mas a pergunta, ela move. Essa pergunta é fundamental na vida de um cristão. Fundamental. Dependendo de quem Jesus é para você, isso vai definir a sua história, a sua vida. Vai definir o seu futuro, o seu estado espiritual, a sua vida aqui na terra, seu sucesso, fracasso, tudo que for acontecer para você, tudo que for acontecer na sua vida, tem uma base fundamental, é como você responde no seu coração essa pergunta. Jesus perguntando: diga, quem eu sou? Para muitas pessoas, Deus é Deus de longe, outras, Deus é Deus de perto. Mas a Bíblia fala assim que Deus, por acaso, é só Deus de longe? Outra pergunta: por acaso também não é Deus de perto? Então, quando nós pensamos: Jesus é maravilhoso, Ele é bom, eu acredito, eu creio, é o melhor. Igual eu conversei com um amigo, ele falou para mim: não, Jesus é demais, Jesus. Mas está admirando Jesus na pessoa, na história apenas. Você precisa admirar Jesus como Ele é hoje. Ele não disse que eu era, Ele está dizendo quem disse que eu sou. Porque Ele é o grande eu sou. O nome dele é Eu Sou. Olha que coisa essa. Moisés estava diante de uma sarça ardente. A sarça começava a pegar fogo, não se consumir. Saiu uma voz da sarça e falou: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Onde você está pisando é solo santo, é terra santa. Ele tirou imediatamente, ficou ali prostrado. E ele perguntou: quem é o Senhor? Quem é que fala comigo? Quem é esse Deus? E a resposta foi: eu sou o que sou. Diga ao meu povo israelita: o eu sou me enviou. E olha que coisa interessante, irmãos. Jesus, o homem, o filho do homem, de carne e osso, na terra, tão frágil quanto qualquer um de nós aqui. Chegou o momento que Jesus ia ser preso. E quando alguém tentou falar assim: ai de quem chegar perto de Jesus, que eu abro no meio da minha espada. Estava armado, põe a mão nele, quero ver quem é o macho. Vai sentir o fio da minha espada. Pedrão, durão. Mas Jesus falou assim: não, pode guardar, guarda essa espada. Foi para essa hora que eu vim. Ele falou: é chegado o poder das trevas. E ele permitiu, ele falou: agora eu vou me deixar ser morto. Porque ele te amava e te ama, porque ele me amava e me ama. Ah, que Jesus maravilhoso. Mas quando chegaram para prender ele, falaram assim: a gente não sabe identificar, eles são parecidos uns com os outros. Quem é Jesus? Se identifique agora. E quando ele disse: eu sou, os soldados caíram por terra. Na voz daquele que disse: eu sou, eles caem no chão. Aí Jesus espera eles levantar para poder prender. Entendeu o que é poder? Poder estava sobre ele, mas ele não usou nada do seu poder, porque ele me amava e te amava e queria nos salvar. Irmãos, o modo como nós respondemos quem é Jesus para nós define se ele é Deus de perto ou de longe. Define se as águas do Espírito Santo, se as águas que chovem sobre a nossa vida, elas estão nos artelhos, nos dedos dos pés, nos joelhos, nos ombros, nos lombos, ou se nós já fomos submersos pelas águas e agora nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós temos que nadar para atravessar. O grau de intimidade que você tem com Deus vai estar definido por como você responde essa palavra. O que é Jesus para você? E as perguntas, de fato, irmãos, a palavra de Deus não é apenas essa pergunta, mas as perguntas, elas movem
o mundo. Aí no mundo eles dizem isso. Palestras aí seculares, se você parar para poder assistir, você vai perceber que propagandas de TV, eles dizem assim, ó, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E é verdade. São as perguntas que fazem alguém se mover. Porque as perguntas fazem as pessoas pensarem, não é? Dentro da nossa história nós temos lá Isaac Newton, estava, sei lá, sentado ou deitado embaixo de uma árvore, e veio uma maçã e tac, na cabeça dele. Ele pegou a maçã e fez a pergunta: por que essa maçã está na minha cabeça? E ao fazer essa pergunta, ele percebeu que algumas coisas caem, não é só a maçã. Parece que tem uma força atraindo as coisas aqui, ó, para a terra, para o chão, para o centro da terra e pronto. Estava sendo descoberta a gravidade, força gravitacional, que é usada em todos os cálculos até hoje, inclusive para construir essa igreja, essa casa aqui, não é? Olha só que coisa interessante. As perguntas não são só desses cientistas, mas de todos os outros, de todos os gêneros, de todo mundo que inventou alguma coisa. Ele teve que antes fazer uma pergunta: peraí, mas como é que é isso? Como é que funciona isso? Por que isso aconteceu assim? Isso foi movendo o mundo. Eu vou falar uma coisa para você: as perguntas que estão presentes na palavra de Deus. Hoje é uma noite, irmãos, em que você vai ouvir a palavra do Senhor e a palavra vai te perguntar. Você vai poder chegar em casa e falar: Deus me perguntou várias coisas essa noite. Uma delas foi: Jesus perguntou quem eu sou. E agora eu preciso responder. Eu preciso responder para ele está perguntando. Mas tem muitas outras perguntas na palavra de Deus. A Bíblia tem mais de 2.500 perguntas. E cada uma delas vai ter ali um enigma, algo para ser desvendado, algo para ser pensado, algo para ser meditado. E se as perguntas movem o mundo, se as perguntas fazem as pessoas se mover, nós temos que perguntar: como é que as perguntas que estão na palavra de Deus fazem com que eu me mova, fazem com que eu mude, fazem com que a minha história mude, fazem com que a minha vida mude. Eu te falo, depende das respostas que você vai dar. A palavra de Deus é cheia de perguntas, irmão. Lá no comecinho da Bíblia, você não precisa abrir, nem precisa colocar aqui na tela, porque eu vou falar muito rapidamente. Mas existem perguntas que são perigosas também, porque Satanás, ele perguntou assim para a mulher: Deus disse mesmo que você não pode comer nenhuma fruta do jardim? Olha só, na astúcia dele, sabe que as perguntas fazem as pessoas se moverem. Dependendo da pergunta que o diabo faz no seu ouvido, ele te joga no pecado, no chão, desgraça na tua vida. Você tem que ouvir e repreender a hora, falar: faça-se de mim, Satanás. Mas ele perguntou: Deus já tinha dito, ó, você vai comer de todos os frutos, mas essa que está no meio do jardim, nessa vocês não tocam. Mas Satanás veio e perguntou: Deus disse que você não pode comer nenhuma das frutas? Pronto, já deu espaço para uma conversa. Nós podemos, mas ela que está no meio do jardim não pode. Ah, você não morre não, já foi embora, já era. Ó, deu ouvidos para Satanás. As perguntas que o diabo faz, ele deixa ele guardar para ele. Eu não respondo nenhuma. Entendeu? Essa coisa de ficar perguntando por demônio: fala, demônio, qual é o seu nome? De jeito nenhum. Fica para você essa informação, não quero nem saber. Só expulse em nome de Jesus e próximo. É assim que a gente faz. Mas olha só, a palavra de Deus é cheia de perguntas. São perguntas que movem o mundo, são perguntas que movem a minha vida e movem a sua vida. Jesus, o nosso Deus, ele perguntou assim para o homem, depois que o homem tinha pecado: onde você está? Você percebe quando Deus pergunta isso? Cadê você? Deus pergunta essas coisas. E ele falou isso como disse, Senhor. Deus pergunta para nós: cadê você? Ah, mas eu estou aqui na igreja, não adianta nada. Tem que estar onde você está. Você tem que estar onde você deveria estar. Porque se não estiver, Deus vai perguntar: onde você está? Cadê você? Tem que estar na presença, irmãos. Tem que estar à vista de Deus, transparente na presença do Senhor, sendo visto por Ele, aberto, falando: eu não tenho nada para esconder, eu não tenho por que me esconder, eu estou aqui. Igual quando Deus falava com Abraão, ele falava: eis-me aqui, Senhor. Deus falou com Samuel, e Samuel falou: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele era só uma criança.
tinha prestígio, sua saúde, sua dignidade, acabou tudo. Ele viveu as misérias em todas as áreas da vida, tudo. E quando ele falava com Deus, onde está o Senhor? Que saudade de quando ele falava, de quando eu falava e ele me ouvia e me respondia. Só tem silêncio, silêncio, silêncio. Se eu tivesse a chance de chegar até o tribunal dele, eu ia me justificar, dizendo que eu não fiz nada, eu não tenho pecado para isso. Mas eu nem consigo falar com ele. E de repente, quando Deus se manifesta para Jó, Deus faz uma pergunta. Ele pergunta assim para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Olha só que coisa tremenda. Eu estava ali construindo a terra, colocando terra, separando as águas, criando nuvens, fazendo as montanhas, subindo montanha, descendo serra, criando os vales, dizendo para os peixes: existam as aves do céu. Onde é que você estava, Jó? E aí, Jó? De repente caiu a ficha. Olha, linguagem bem antiga, quem é da minha época sabe o que é cair a ficha. Ele se ligou para os mais jovens. Falou: a verdade, a minha existência é patética, é ridículo. Eu acabei de vir a existência, agora já estou sumindo. Meu Deus, ele começou a entender a grandeza de Deus. Mas quando Deus criou a terra, Deus já era eterno, ele já existia desde a eternidade. E Jó começou a entender, falou: não vou falar nada com as duas mãos levantando a minha boca diante do Altíssimo. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Perguntas que movem o coração do servo. Salmista, ele fez uma pergunta para Deus no momento de ansiedade, de depressão. Ele disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esperança. Olha para o monte, não vê nada, não vê saída, não vê, e pergunta: de onde virá o meu socorro? De repente o Espírito Santo fala no coração dele e já começa a escrever a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas você percebe que para declarar que o socorro vem de Deus, primeiro tinha que vir uma pergunta: de onde vai vir o meu socorro? E agora a resposta é: o meu socorro vem do Senhor. A Bíblia é assim, irmão, cheia de perguntas. Deus perguntou para o profeta Ezequiel, depois de mostrar para ele o vale de ossos secos, ele disse assim: filho do homem, esses ossos poderão voltar a mim? Perguntou também: que pergunta é essa? Levar para um cemitério um monte de ossos todos misturados e perguntar: eles podem voltar a vida? O profeta Ezequiel foi muito sábio, porque ele falou: o que eu vou responder de um absurdo desse? Ficou em choque e foi sábio, falando: Senhor, tu sabes. Eita glória! E a resposta dele foi: não sei. Eu não posso dizer que não, que sim, é impossível, mas eu posso dizer que eu sou o Senhor que sabe. Aleluia. E ele começou a falar: bom, agora você respondeu sabiamente, começa a profetizar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. E o vento veio e trouxe de volta à vida um exército de humanos. De um vale de ossos secos tinha um exército de pé, pronto para servir, para glorificar, para guerrear. É assim que Deus faz. Uma pergunta cuja resposta faz alguém se movimentar. Jesus também perguntou assim: você que está talvez pensando, tão preocupado com as coisas do mundo, com as coisas seculares, Jesus perguntou assim: de que aproveita você ter o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus, ele veio para salvar a nossa alma, que é o que dura para sempre, vive para sempre. Aqui não tem nada, só tem coisa passageira. É assim que acontece. Irmãos, eu vou, apesar de ter tantas perguntas, eu já mencionei algumas aqui. Eu quero mencionar 3 perguntas que estão na palavra de Deus e que estão, neste momento, eu enxergo elas como as mais importantes para nós. A primeira delas está no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 29. Como que as perguntas que estão na palavra de Deus podem mudar a sua vida? Como as perguntas podem mudar a sua história? Depende de como você vai respondê-las. Depende da resposta que você vai dar para a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença em como as perguntas mudam
e movem a sua vida. Primeira pergunta. Já está aqui, ó. Foi o tema que nós meditamos nesta noite. Marcos 8, 29. A pergunta de Jesus é: quem dizes que eu sou? Quando Jesus pergunta, e você classifica Jesus, ó, Jesus para mim é. Se você tiver essa vontade de escrever alguma coisa, pensando em Deus, meditando na palavra, pega depois um caderninho assim, ó, escreve: Jesus para mim, Ele é. E começa a escrever sobre Ele. O que você pensa dele? O que você sente por Ele? Mas fica sabendo de uma coisa: Jesus, o próprio Jesus, o próprio Senhor, Ele declarou isso. Se dentro do seu coração, quando você pensar no que Ele é para você, você colocou qualquer coisa acima dele, seja filho, filha, mãe, pai, irmão, alguém que você ama, Ele disse bem claro: você não é digno de mim. Aquele que ama mais o filho do que a mim não é digno de mim. Ama mais a filha do que a mim não é digno de mim. Então Jesus tem que representar tudo para você, tudo para mim. Eu posso olhar para Jesus e dizer: Senhor, o Senhor para mim é tudo. O topo da pirâmide, nada se compara, nada se iguala ao Senhor. Isso vai mudar a minha vida e a minha história. Quem é Jesus para mim? Outra pergunta nós vamos meditar. Lucas 18, 41. Depois que você olha para a palavra de Deus e tenta meditar sobre isso e responder: quem é Jesus para mim? Quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor Jesus para mim? Uma outra pergunta que nós podemos fazer é: o que eu quero que Ele me faça? Está nesse versículo. O que eu quero que Jesus faça por mim? Sabe, irmãos, como está aí? Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Perguntou isso para um cego: o que você quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, que eu veja, que eu recupere a visão, que eu recobre a visão, que eu seja curado. Mas sabe o que acontece com a gente? Dependendo de quem Jesus é para você, dependendo do que Jesus representa para a sua vida e do seu nível de fé que você tem, você não tem nem coragem de falar para Jesus o que você precisa. Não fala. E o pior, consegue reclamar por não ter recebido algo que ele pediu. Que lógica que tem isso? Jesus, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Ele perguntou isso para um cego, um mendigo caído, rastejando pelo chão, maltrapilho, todo sujo, desprezado pela sociedade. Alguém que não era ninguém, não representava ninguém para aquela sociedade na época. E a gente se sente abaixo dele, porque pensa: eu vou falar para Jesus o que eu quero, o que eu preciso. Mas na intimidade que nos convida a viver com Ele, Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Você pode preparar uma cartinha para Jesus e falar: Senhor, o que eu quero que o Senhor faça por mim? Eu quero que o Senhor faça isso e aquilo. Você vai começar a ter um conhecimento de Deus e um conhecimento próprio, um autoconhecimento sobre o que você pensa dele, sobre como está o seu relacionamento com Ele. É hora de falar com Ele, irmãos. Não é dobrar o joelho e começar a fazer aquelas orações elaboradas, lindíssimas, não. É chegar e falar: Senhor, hoje eu estou até com vergonha, eu queria pedir uma coisa, é muito importante para mim. E aí eu faço: o que queres que eu te faça? É a Bíblia fala, as perguntas falam. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A gente fala: Senhor, o que eu preciso disso aqui, o Senhor sabe já, mas eu quero falar, vou pôr para fora. Jesus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Até para você e para mim, que não temos a ciência, a onisciência de Jesus. Se a gente visse um cego pedindo ajuda para alguém que cura, a gente não ia perguntar para ele: o que você precisa? Ele é cego. Isso é óbvio, não? Mas Jesus faz questão de perguntar: o que você precisa? O que você quer? Aleluia, Jesus. Para que a pessoa põe para fora, exponha, se expresse, responda. Porque do contrário, não demonstrou fé. Então está tão longe. Jesus está tendo Deus de longe. Quem é Jesus para você? Deus de longe. Por isso que eu não peço nada. Não acredito que Ele vai fazer.
ruim, péssimo, crente caído. Nós temos que falar: Senhor, eu quero sim, vou começar a pedir, vou orar. Depois que escreveu, colocou lá uma listinha de coisas que você quer. Pede bem, não peça mal, senão não recebe. Pede coisas que edifiquem a sua vida, que sejam para a glória de Deus, que te aproximem de Deus. Você vai ver que sejam de bênçãos para a sua vida, não coisas para vanglória, para prazer temporal, e você vai receber. Mas aí escreve, memoriza aquilo, entra numa oração de fazer petições sobre aquilo. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, Senhor, eu vou pedir. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Depois que Jesus pergunta quem é Jesus para você, quem é o Senhor para você, ele pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Então Jesus está me perguntando o que eu quero. O que eu quero que ele me faça. Terceira, Marcos 10:17. Terceira pergunta. Depois que eu estou acompanhando a palavra, eu já sei que Jesus está perguntando quem ele é para mim. Depois que Jesus está perguntando o que ele quer que ele faça por mim. A terceira pergunta, que está em Marcos 10:17. Essa pergunta sou eu que tenho que fazer. Está na palavra de Deus. Alguém fez para Jesus, e agora chegou a hora de eu perguntar algo para ele. Você está entendendo o que é que conversa, irmãos? Comunhão com Deus não é você chegar e fazer um ritual. Isso aí deixa para os que fazem para Deus os padrões. O nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Nós falamos com Ele, esperamos que Ele fale conosco. Jesus fez uma pergunta para você: quem você diz que eu sou? Jesus fez outra pergunta para você: o que você quer que eu faça? E chega uma hora de você começar a se preocupar e perguntar alguma coisa para Jesus. Sabe o que aconteceu? Jesus estava na terra e ele foi e falou assim: até agora vocês não me pediram nada. Jesus falou para vocês: não vão pedir nada, não vão perguntar nada. Ao invés de perguntar alguma coisa que edificasse, que fosse mover, que fosse trazer transformação, infelizmente o ser humano foi lá e perguntou para Jesus: quando é que vai ser aí, ó, que o Senhor já volta, já estabelece seu reino e nós vamos arrasar com esses romanos? Olha a pergunta. Aí a resposta foi: não sei. Jesus disse assim: nem o Filho sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. O tempo que Ele reservou para isso. Mas Jesus fica assim olhando: puxa, que pergunta que foi fazer? Não entendeu que o reino já começou? Ele não entendeu a pregação que Jesus dizia: é chegado o reino de Deus. O reino já chegou, já está acontecendo. Você está perguntando quando eu vou reinar? Não viaja. Se apegue a Jesus. Mas tem uma pergunta que nós devemos fazer. E um homem fez. Havia um homem que era um homem rico. E ele chegou para Jesus com toda a sua riqueza, confiava na sua riqueza, falando: com o dinheiro que eu tenho, eu estou sossegado, já não tenho que me preocupar mais com nada. Quando eu vejo alguém fazendo isso, irmão, eu fico com tanta pena da pessoa. Se tem um povo que eu tenho dó, é mendigo, e outro povo que eu tenho dó é ricaço. É pena mesmo, pena falando de Jesus. Dá pena. Quando a pessoa fala: dinheiro eu tenho, você olha assim, você fala: Senhor, tadinho, que dor. Dá dor mesmo, porque está confiando naquilo que ele não pode reter. Vai ser enterrado no caixão de luxo, com flores caríssimas. Adiantou nada, não deu certo. Mas eu confio no braço forte do Senhor, que vai me levar para a eternidade, que vai me salvar. Então é desses que a gente não tem pena, pelo contrário, a gente dá glória a Deus quando a gente vê. Mas tinha um homem que era bastante rico, e ele era fiel, obediente à palavra. Chegou até Jesus e disse nas palavras: olha a pergunta que ele fez. Mas essa pergunta nós temos que aprender com ele, porque ele fez a pergunta. Mas se você não fez essa pergunta para Jesus, está na hora de fazer. Está na hora, passou da hora. Ele olhou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
Só que ele foi um pouco precipitado, porque ele achou que a resposta seria muito clara: você já tem a vida eterna. Mas não foi essa resposta que Jesus deu, não. Talvez você pense assim: eu não vou perguntar isso para Jesus, a vida eterna eu já tenho, salvo eu já estou. Só que este homem fez isso. Bom mestre, me fala o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Eu já sei, mas eu quero que o Senhor fale. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Olha como ele é amoroso. Olhou para aquele ricaço milionário e amou ele. Foi com o pé dele e falou assim para ele: ó, você conhece as escrituras, você honra teu pai, a tua mãe, você não furta, não enrola ninguém, você não mente, não é mentiroso. Como que você é? Você vive uma vida de acordo com a palavra? Você leu, você meditou, você aprendeu, segue os 10 mandamentos, segue a lei de Moisés? Ah, Senhor, eu faço isso desde a minha infância. Então fala, Jesus, já tem a vida eterna, né? Ele falou: falta uma coisa. Vende tudo que você tem nessa riqueza aí, ó, doa para os pobres e vem me seguir. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, foi embora amargurado, triste, porque ele tinha muito dinheiro, tinha muitas posses, muitas terras. E Jesus ficou olhando ele indo embora. E Jesus falou assim: mais fácil passar um camelo no furinho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí um discípulo falou assim: então como é que eles vão entrar, Senhor? Aí Jesus disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus já olhou com ele com vontade de salvar. Já olhou para ele. Jesus já olhou para aquele homem com vontade, com desejo de salvar. Mas ele fez uma pergunta muito importante: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, se você olhar assim: olha, minha vida, assim como este homem, embora eu seja pobre, mas eu vivi minha vida inteira dentro de uma igreja. Quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade, já cantava no grupinho das crianças. Cordeirinhos de Cristo era o nome. Depois virei adolescente, fui cantar nos adolescentes. Lírio dos Vales era o nome. Depois, grupo de jovens aí. Vivi minha vida inteira na igreja. Eu poderia falar: Senhor, desde a minha infância, que palavra. Jesus faz assim: ó, vai por aí não, Alexandre. Ainda te falta uma coisa. Falta o quê? Falta você arrancar da sua vida tudo aquilo que você está dando prioridade acima de mim. Senão não é. Ixi, Jesus. Porque o problema daquele homem não era a riqueza. Vocês percebem que tinha um rico que foi bem salvo, né, na palavra de Deus? Ele era baixinho assim, nanico, devia ter 1,40 m, ricaço, cobrador de impostos. E quando falaram: Jesus vai passar por aqui, ele correu, subiu na árvore e ficou: cadê? E Jesus falou: desce depressa, vou dormir na sua casa hoje. Já começaram: Jesus vai dormir na casa desse traste, esse Jesus não está curado. Jesus quer salvar. E Jesus ficou lá com ele, pregando para ele, dizendo para ele que o amava. E ele viu a glória de Jesus, irmãos. Jesus brilhou mais do que o ouro para ele. Ele era chegado no dinheiro, chegado no ouro, mas de repente ele falou: não, Senhor, já não me interessa mais, porque eu encontrei algo muito maior. Encontrei Jesus. E ele foi e falou: Jesus, posso te contar uma coisa? Jesus não falou para ele vender nada, nem dar o dinheiro dele para ninguém. Ele só falou assim: olha, eu vou fazer uma coisa, tá nesse dinheiro que eu tenho aqui, ó, se algum dia eu já enrolei alguém, devo ter enrolado, porque era cobrador de impostos, eu vou restituir, olha, 4 vezes mais. Eu vou devolver e ainda vou recompensar essa pessoa. Jesus disse: hoje nasceu salvação nessa casa. Nós temos 2 histórias: um homem em que ele falou assim: o que eu tenho é meu, e o outro falou: o que eu tenho eu ponho aos teus pés. Nós cantamos hoje: como Maria, não é? Qual que é a letra mesmo? Como Maria, que estava aos teus pés e disseste: esta é a boa parte, e nunca lhe será tirada. Não é assim?
Mas não tem um trecho que fala: tudo o que eu tenho, eu derramo aos teus pés. É assim? Ora, cantar é fácil demais, irmãos. Irmão Alexandre aqui canta e pula, e agita e se alegra, e entra no óleo, é forte, é gostoso. Mas na hora que eu falei: Senhor, agora é de verdade. Ó, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala assim: tudo que você tem aos meus pés. Eu falo: tá bom, Senhor, eu vou pegar meus dias, um pouquinho de dinheiro que eu tenho para os teus pés. Ele: não, isso aí não é tudo que você tem. Você tem mais coisa. Mas o que? A tua família. Minha família? Minha família é a coisa mais importante para mim nessa terra, os meus pais. Chega aí, oferta: Senhor, minha família é tudo. Meu filho é teu, minha esposa é tudo. Já está entendendo? O Senhor levar é seu, agora é seu. E a sua saúde também é sua, Senhor. O Senhor levar também faz diferença. Tudo. Pronto. Agora eu posso falar: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Fala: não, você já fez tudo. Mas tem que chegar nesse nível, meu irmão. Não adianta vir para a igreja, pregar, virar pastor. Vai servir de nada, a não ser que eu entregue tudo aos seus pés. Tudo o que eu tenho, eu derramo aos teus pés. Eu apresento aos teus pés. Eu te entrego, é teu, não tenho mais nada, portanto eu não há mais revolta. Se Deus deu, Deus tira, a gente diz: bendito é o nome do Senhor. Essa é a pergunta que nós temos que fazer para o Senhor: como que eu vou ser salvo? Como que eu serei salvo, Senhor? Ah, mas eu sou uma pessoa de fé. E aí tem uma pergunta também na palavra de Deus: será que só a fé pode salvar o ser humano? Último versículo eu vou mencionar para vocês. Tiago 2,14. Tiago 2,14 tem uma pergunta para você que diz assim: eu sou uma pessoa de fé, portanto eu sou salvo. A salvação pela fé? Nós sabemos, é verdade. A salvação é pela fé, não há salvação de outra maneira, não ser pela fé no nome de Jesus, pela fé no sangue de Cristo Jesus. Mas aí vem uma pergunta na palavra de Deus: pode porventura, meus irmãos, que aproveita, não? Qual que é mesmo? 2,14 é esse? Pode porventura a fé salvar? 2,14. Vamos ver onde está essa pergunta aqui. Eu acho que eu me perdi. É essa mesmo: pode essa fé salvar? Então está aqui: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvar? E aí? Não é uma discussão teológica, a gente pode pensar: a fé no nome de Jesus é que nos dá salvação, mas é a graça que vem dele. Mas se eu disser eu tenho fé e não tenho obras nenhuma, eu só tenho fé, mas não faço nada, não movo nada, não transformo nada, essa fé pode me salvar? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. A Bíblia está fazendo para mim. Essa fé que eu tenho pode me salvar? Porque a coisa mais importante da minha vida é a minha salvação. Não existe nada mais importante que a minha salvação. Nada. Esse é o bem mais precioso que o Senhor entregou nas minhas mãos, a minha salvação. Não foi de graça, foi por um alto preço, mas foi pela graça do seu sangue. Ele me salvou. Jesus me salvou por um alto preço. Essa salvação é preciosa para mim. Eu tenho que me perguntar: Senhor, como é que eu faço para ser salvo? Eu sou alguém de fé, a palavra pergunta: só a fé te salva? É melhor você se mexer. É melhor você usar essas perguntas que você está pregando para se mover e fazer algo. Porque sua fé não salva. A fé é inútil, não serve para nada. A fé sem as obras é uma fé morta, não serve para nada. Então o melhor é ter uma fé completa, uma fé com prova de que ela existe. Jesus fez uma pergunta para um discípulo, e ele repetiu a mesma pergunta por 3 vezes. Você já está pensando sobre o que Jesus representa
na sua vida, o que Ele representa para você, quem é Jesus para você, o que você quer que Ele te faça. Como você faz para ser salvo? Pelo amor de Deus, nós somos salvos sim, mas a gente tem que seguir essa palavra e fazer essa pergunta para o Senhor: tem alguma coisa, Senhor, colocando a minha salvação em risco? Tira da minha vida, Senhor, me ajuda a arrancar isso daqui. Nada entre você e Deus a partir de hoje. Aí a Bíblia pergunta: sua fé pode salvar? Você fala: não, a minha fé não é uma fé morta, é uma fé viva do Filho de Deus, é uma fé com obras. E a última pergunta, em João 21:17, Jesus perguntou assim para Simão: Pedro, você me ama? Uma pergunta e uma resposta. Pedro, você me ama? E a resposta foi: Senhor, sim, eu te amo. Segunda pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro falou: Senhor, eu te amo. Sim. Terceira vez: tu me amas, Pedro? E Pedro se entristeceu, o coração dele doeu quando Jesus perguntou a terceira vez: ô mestre, por que o Senhor fez isso? E a resposta dele, olhando nos olhos de Jesus, foi: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece aqui, ó. O Senhor sabe o que se passa aqui dentro e aqui também. O Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe quando eu falo da boca para fora, quando eu falo de verdade. O Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus falou para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Ô irmão, Jesus tem uma pergunta para você também, para mim também: tu me amas? Eu tenho uma facilidade para demonstrar que eu amo a minha esposa, porque eu beijo ela, faço um café para ela, coloco uma água assim, ó, põe uma pedrinha. Às vezes eu tenho que me aguentar também para não me atropelar com o carro. Mas é a vida. Mas eu posso abraçar ela e falar: te amo, ali, não estava sentindo. Meu filho, eu posso abraçar ele, beijar ele, falar que eu amo. Eu posso abraçar os irmãos, mandar mensagem ali, eu publicar. A gente sai junto, passando num lugar, eu falar: te amo, olhar nos olhos, paz do Senhor. É bem fácil. Você não é fácil, vou falar: Jesus, eu te amo, mas cadê Jesus? Será que dá para Jesus aparecesse aqui agora, irmãos? Eu não ia dar espaço para nenhum de vocês. Eu ia voar daqui de cima, dar um mortal de frente, sem fazer capoeira. Na hora que eu caísse, já ia cair direto agarrando assim, ó, o peito dele assim, ó, as vestes dele. Ia colar ali e falar: é meu. Ia grudando: isso aí, Jesus, eu te amo, só queria falar isso. Te amo, te amo. Eu fico pensando que se ele aparece na minha frente, eu abraço os pés, prostrando aos pés dele, eu beijo e falo: Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu ia ficar repetindo tanto isso, tanto eu já repito. Às vezes eu fico chorando assim sozinho: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo. O jeito melhor de chorar sozinho é quando você fica: Jesus, eu te amo. Aí você pode falar: o Senhor, eu te amo. Declara: meu amor pelo Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E vai falando, daqui a pouco a lágrima tá aquilo, queijo salgadinho, água salgada entrando pela boca. E você: eu te amo, Jesus, eu te amo. E fica maravilhosa essa oração monótona de uma palavra só: Jesus, eu te amo. 4 palavras. Mas não dá para abraçar Jesus, né? Como é que eu provo para Jesus que eu amo? Como é que eu provo para ele? Posso falar uma coisa para você? Jesus ama essa humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando você demonstra que você ama alguém, e quando você declara: eu amo essa pessoa, vou fazer algo por essa pessoa, um dia Jesus vai dizer assim: foi por mim que você fez. E você vai perguntar: olha a pergunta lá na eternidade que vai acontecer: mestre, quando foi que eu fiz isso? Que eu te vi nu e te vesti? Quando foi que eu tive com fome e te dei de comer? Eu não lembro. E ele vai dizer: quando você fez para esse, para ela, você fez para mim. Então o único jeito de fazer algo por Jesus e de demonstrar que você ama Jesus é demonstrando amor por alguma pessoa, é fazer algo por alguém. Essa é a única maneira. Não dá
acesso a Jesus e fazer algo por Ele. Nós vamos ter que fazer por alguém para que isso seja feito. Jesus ama cada criança que sofre nesse momento, que está no orfanato. Cada doente que está no hospital, o Senhor Ele ama muito. Cada pessoa que sofre, que está com câncer, que está no terminal, desenganado, desesperado em casa, dizendo: o médico já falou que não tem mais jeito. Ele ama. E se você for lá e falar assim, um pouquinho de amor por você, você está falando: Jesus, o Senhor está vendo como eu te amo. Você não vai poder falar isso. Senão não pode. Senão não adianta ficar ali chorando sozinho, dizendo: eu te amo. Jesus fala: mas que amor é esse? Você está fazendo nada por mim, eu estou com fome e nu. Que amor é esse? Não. Vamos demonstrar para o Senhor que nós o amamos. Curva a sua cabeça agora para falar com Deus. Aplauda Jesus nesse momento enquanto você vai curvando a sua cabeça.